Você está tentando entender o que realmente é advocacia 4.0? Essa onda de tantas inovações está tirando seu sono? Vem comigo que você vai entender como se tornar uma advogada, um advogado do futuro. Olá, eu sou o Tarso Strutzel, especialista em estratégia e inovação para advocacia. Esse é meu canal aqui no YouTube para falar de transformação de negócios na era digital. Olha, falando em advocacia 4.0, eu particularmente não gosto muito desse negócio de atribuir versões ou fases para tudo, né? Como a gente tem visto há algum tempo. Muitas pessoas e entidades acabam até usando essas versões de alguma forma para parecer mais moderno, mais atualizado, quando na verdade estão apenas inventando coisas e inflacionando, né, essas versões reais de um determinado setor. Claro que tem situações em que isso realmente faz sentido. O conceito de quarta revolução industrial, por exemplo, é uma coisa que segue, né, o mesmo preceito da primeira, segunda e terceira revolução industrial, tem um conceito por trás, então realmente faz sentido. E é nesse conceito que se baseiam muitos 4.0 que você deve estar vendo por aí. No caso da advocacia, o 4.0 sim está relacionado com a quarta revolução industrial. E tudo isso está relacionado com a transformação digital, que não é uma modinha, não é uma buzzword que está aí para vender cursos, vender livros. É realmente uma coisa muito maior, é uma mudança de paradigma sem precedente na história da humanidade e que está levando a gente para uma nova era. Tá? Isso é realidade, basta você ver como o mundo está acelerado e quantas instabilidades estão ocorrendo nos últimos anos. Bom, entendidas essas premissas básicas, vamos entender mais precisamente o que isso tudo significa para escritórios de advogados e para o mercado jurídico. Eu não vou cravar uma definição exata e dogmática sobre advocacia 4.0, porque esse conceito está diretamente ligado com uma transformação digital, como eu já disse, que também não tem uma definição exata, uma coisa tão precisa. A gente está realmente no olho de furacão e muita coisa ainda está se formando. O que eu quero trazer aqui é uma série de fatores externos para você entender o porquê a gente está nesse momento de tantas transformações. A gente tem, por exemplo, as mega tendências da transformação digital. Eu tenho outros vídeos aqui no canal falando sobre algumas dessas mega tendências, mas basicamente são tendências de grande escala que afetam o mundo inteiro, que afetam diversos setores da economia, diversas áreas de trabalho e que acontecem numa escala de tempo maior. Tá? Por isso que é diferente de uma simples tendência, que é uma coisa mais local, uma coisa mais isolada. A gente tem também uma série de situações que estão acontecendo no mercado, ou seja, stakeholders estão forçando essa régua para cima. O que isso quer dizer? Uma vez que tanta gente está falando de inovação, de transformação digital, num primeiro momento, sempre as grandes empresas, e no caso do mercado jurídico, as grandes bancas, acabam saindo na frente, um pouco impulsionada e ajudada pelo meio acadêmico, e sai na frente. Mas nessa sociedade ultra rápida que a gente está vivendo, isso acaba afetando muito intensamente, muito aceleradamente, os consumidores, as pessoas em geral que estão comprando produtos e serviços. E aí esse consumidor ele está ficando cada vez mais mal acostumado e está começando a exigir aquilo que ele recebe das grandes empresas, ele está começando a exigir de todas. Então é isso que eu chamo de puxar a régua para cima e que todos os stakeholders, né, todos os participantes de todos os mercados acabam tendo que seguir o que os grandes estão puxando e o que os consumidores estão exigindo. Então acaba tendo essas exigências de mercado. E no caso específico do direito, a gente tem o sistema judiciário, que né, por mais que no Brasil sempre o sistema judiciário sempre foi visto como burocrático, atrasado e tudo mais, ele já está em fase adiantada de digitalização.
Tá? Eu sei que ainda tem problemas, eu sei que falta padronização, falta uma unificação, né, por exemplo, nos sistemas de peticionamento, falta estruturação de dados, que ainda não acontece da forma ideal, falta interoperacionalidade de dados e informações que também não acontecem, enfim. Mas o sistema judiciário está se mexendo e isso também acaba forçando puxando essa régua para cima, como eu disse no tópico anterior, porque, principalmente depois da pandemia, uma série de situações que eram inexistentes na advocacia acabaram se tornando normal, como, por exemplo, audiências virtuais, né? E o próprio peticionamento eletrônico que está expandindo cada vez mais e hoje são pouquíssimas coisas que entram por via física, né? Enfim, a gente também tem envolvendo aqui o que significa transformação digital, uma série de dificuldades que o escritório enfrenta no dia a dia, né? Como, por exemplo, não conseguir acompanhar todas as atualizações que estão acontecendo em todas as esferas da sociedade. E por que isso é importante para o advogado? Porque a advocacia é horizontal a todos os setores, né, da sociedade, todos os setores econômicos. O advogado lida com todos os setores, então tem que acompanhar o que está acontecendo, principalmente no seu setor de atuação, né, ainda que, não, que a sua atuação não seja, né, tão abrangente, pelo menos no seu setor de atuação, você tem que entender o que está acontecendo. E sempre está acontecendo muita coisa, muita inovação. Outra dificuldade do escritório, organizar documentos e processos, né? Os advogados estão cada vez com mais clientes, mais processos, e isso nos meios digitais, nem sempre a organização, né, arquivamento disso, acaba tendo um método para que seja bem feito e bem eficaz. Um dilema que todos os escritórios enfrentam atualmente é de produtividade, né? Ou seja, o famoso fazer mais com menos, ou produzir mais em menos tempo, para quê? Para ter mais lucratividade. Quanto mais você produz usando menos recursos, né, o equilíbrio disso é ter mais lucratividade. Então, esse também é um dilema grande, porque a carga de trabalho dos colaboradores ainda é algo que pesa no equilíbrio financeiro do escritório. Então, buscar essa produtividade é fundamental, principalmente numa situação que a gente está vivendo hoje, com mais de 1.300.000 advogados, a concorrência está aumentando cada vez mais e então a produtividade cada vez mais é uma coisa muito importante. O advogado também, principalmente de pequeno porte, os advogados autônomos, né, o escritório unipessoal, tem que, juntamente com, além de advogar, tem que realizar as tarefas administrativas, tem que fazer algumas tarefas até comerciais, no sentido de prospecção de clientes, e tudo isso acaba pesando no tempo, consumindo tempo no fim do dia. E buscar novos clientes, cada vez mais difícil conquistar novos clientes nos escritórios de advocacia, mesmo com a oficialização do marketing jurídico, né, a partir do provimento 205, ainda é uma tarefa bastante complexa e que ainda tem algumas dificuldades para a maioria dos advogados. E aí vem a transformação digital, como se não bastassem essas dificuldades que eu falei, vem a transformação digital com novos desafios, né? Então, muita gente ainda não conseguiu sequer entender o que é transformação digital, o que é direito 4.0. Eu sei que muitos advogados, né, estão sentindo na pele essa necessidade, como eu falei antes, seja por conta do mercado, de clientes que estão exigindo, seja por conta do próprio judiciário que está forçando algumas coisas. Então, muitos advogados estão realmente correndo atrás de se informar sobre tudo isso, mas geralmente não sabem nem por onde começar. É tanta coisa, né, que não sabe nem por onde começar. Bom, muita gente sabe que é sobre tecnologia, mas o que eu venho dizendo sempre é que não é somente sobre tecnologia. Tem muitas outras coisas envolvidas na transformação digital, na advocacia 4.0, além da tecnologia. Tem métodos, tem conceitos, tem novas práticas e principalmente a mudança de mentalidade para essa mentalidade digital, né, de usar os recursos digitais na advocacia. Então, tem essa dificuldade também de
decidir, né, na parte das tecnologias, decidir quais tecnologias usar. Porque mesmo olhando hoje para o mercado de tecnologia especificamente dedicado ao mercado jurídico, tem muita coisa e a maioria dos serviços fazem coisas semelhantes, né, soluções semelhantes. Então, realmente é difícil decidir qual tecnologia implementar. E também, aí, buscando sobre isso, nem sempre o advogado sabe onde buscar todas essas informações. E também sempre tem a questão de não ter verba, porque investimento em tecnologia, investimento em novos processos, em novos métodos, sempre envolve a aplicação de alguma verba, né? Investimento de alguma verba. E tem também o mito de que entrar na transformação digital exige verbas altíssimas de TI. Não é, tá? Eu vou chegar nessa parte, mas eu quero já te tranquilizar que não é. Bom, vamos entrar então um pouco para desmistificar o conceito de transformação digital. Eu acho que essas dicas todas vão ser muito boas para você. Então já aproveita, curte esse vídeo, se inscreve nesse canal para você continuar recebendo mais informações. Então vamos lá. Transformação digital. O que ela vem a ser? Eu já dei alguns pitacos aqui, mas agora eu vou oficializar, né, alguns preceitos fundamentais da transformação digital. Como eu falei, ela envolve conceitos, processos e métodos ágeis e inovadores, ou seja, métodos ágeis são métodos que já existem por aí, normatizados, que agilizam, tornam mais ágeis, mais flexíveis, mais enxutos os processos de trabalho. Tá? E aqui quando eu falo de processos, não é processo judicial, é fluxo de trabalho, ok? Então, isso envolve criar novos fluxos, otimizar esses fluxos para que possa se enxugar determinados setores que estão consumindo muitos recursos, seja recursos humanos, seja recursos financeiros, seja recursos físicos, para organizar e otimizar tudo dentro do escritório para, no fim do dia, melhorar a produtividade. Como eu já falei também, transformação digital envolve uma grande mudança de mentalidade. A mentalidade digital é fundamental, né? Adquirir essa mentalidade digital é fundamental para iniciar essa jornada de transformação, essa jornada na advocacia 4.0. Por quê? Se você ainda está atrelado com processos físicos, se você ainda olha para tudo isso com um certo ceticismo, achando que é uma moda, achando que isso, né, vai passar logo, ou que muita gente está forçando isso para vender software, não é. Tá? O mundo está mudando muito rápido e quem não acompanhar nos próximos 2, 3 anos vai ficar para trás. Transformação digital, uma vez que você tenha processos funcionando mais otimizados, métodos ágeis sendo aplicados e tecnologias, né, as tecnologias transformadoras aí sendo aplicadas também, você vai usar automação, ou seja, automatizar tarefas. O que é isso? Vai ter robô tirando o lugar de advogado? Não, de jeito nenhum. O que o robô vai fazer, né, os softwares vão fazer, e agora a inteligência artificial, que está se falando tanto dela, o que os robôs vão fazer é trabalho operacional repetitivo. Tá? Aquele trabalho que toma seu tempo e que é uma coisa repetitiva e que no fim do dia você não vê produtividade. Por exemplo, petições iniciais, contratos repetitivos. Isso é tarefa para delegar para robô fazer, já existem automações excelentes para isso, enquanto o advogado vai se dedicar às atividades estratégicas e criativas. Okay? Então, isso que é automação, deixar o trabalho operacional para robôs. Inovação. Inovação é um assunto que vem sendo falado muito, a maioria das pessoas nem entende bem até onde vai isso. Eu tenho outros vídeos aqui falando sobre inovação, então se você se interessa por esse assunto, seja inovação no escritório, no departamento jurídico, tem mais informação, não vou aprofundar aqui porque o assunto realmente é complexo, mas a inovação anda junto com tudo isso. E só para dizer que eu não falei nada aqui, inovação, eu costumo dar um exemplo bem simples, que é aquele negócio que, quando você vê alguma coisa sendo feita de uma forma diferente do que você fazia no dia a dia, você olha e fala, poxa, mas como que eu não pensei nisso antes? Né? Então, isso é inovação. Às vezes é fazer uma coisa de um jeito, uma coisa simples, de um jeito diferente, que nem envolve computador, ou celular, ou smartphone, mas que agiliza ou faz mais rápido algum trabalho. Isso é inovação. E por fim, as tecnologias transformadoras, que
Não, desculpa, tecnologia eu já falei. E por fim, o uso de dados, tá? Utilizar dados na advocacia, né, analytics, é uma coisa que agora veio para ficar. A maioria das empresas demorou muito para começar a utilizar dados. Eu já venho falando né, desse assunto há muito tempo, mas já tem alguns anos que isso está decolando e no mercado jurídico isso já é tão forte, já é uma tendência realmente que já tem até um nome específico que é Legal Analytics e dentro de Legal Analytics, né, desse guarda-chuva, já existe a disciplina de jurimetria. Então você já deve ter ouvido falar sobre isso. Tem outros conteúdos também para falar de jurimetria, é um assunto longo, não vou entrar nela aqui. O que eu quero dizer aqui é transformação digital envolve trabalhar com dados. É outro mundo a advocacia trabalhando com dados. Ok. Então, o que é a transformação digital? O que é esse tal de direito 4.0, a advocacia 4.0 trouxe para a prática jurídica do dia a dia, para né, o seu operacional do dia a dia? Bom, algumas soluções que já estão sendo né, bem difundidas em muitos escritórios. A digitalização de documentos e processos, o armazenamento e a gestão de documentos, embora isso pareça um assunto simples, se não for bem feito nos meios digitais, vira um caos. Outra solução é a automação de documentos jurídicos, que eu citei agora há pouco. A pesquisa jurídica, né, aquele tipo de pesquisa por pareceres anteriores, por súmulas, enfim, mesmo na literatura jurídica, ou enfim, tudo isso que antes era feito manualmente em cada tribunal, hoje tem programas, tem robôs, tem inteligência artificial que faz isso. E também o acompanhamento de processos, que antes era uma coisa né, feita manualmente ou recebia, enfim, notificação, mas hoje também já tem robôs que fazem isso e ficam acompanhando e avisando quando vence prazo, quando tem, né, enfim, o acompanhamento de processos hoje é uma coisa muito mais dinâmica. Ainda nas soluções que a transformação digital traz, revisão e análise de contratos, através de robôs, através de inteligência artificial, o Legal Analytics e a jurimetria, que eu já comentei, a auditoria e otimização tributária através de robôs também de inteligência artificial. Então, isso para advogados tributaristas não vai tirar o emprego de advogados tributaristas, como eu já disse, a ideia aqui é deixar o operacional para o robô e se dedicar à parte estratégica. As soluções digitais também trouxeram as redes de profissionais, então aquele trabalho de delegar certas demandas para né, parceiros que estão em outras comarcas, isso é feito digitalmente agora, existem essas redes de profissionais que é como se fosse um Uber né, de advogados em comarcas diferentes. Também tem a resolução de conflitos online, então isso vem para desafogar os tribunais, né, que embora com a digitalização estejam mais acelerados, ainda tem um estoque enorme de processos né, e causas paradas. Então a resolução de conflitos online acelera isso né, de uma forma que nem se pensava até há pouco tempo. O atendimento ao cliente através também de robôs, dos chatbots, né, que são os robozinhos de atendimento, ajudam bastante na otimização de tempo. A comunicação interna está muito facilitada com as ferramentas digitais. E os softwares de gestão jurídica, que não são novos, mas eles estão muito mais poderosos atualmente. Ok, então como aderir, como começar essa jornada de digitalização do escritório? A digitalização é o processo de entrar na transformação digital, a jornada da advocacia 4.0. Bom, é importante compreender as tecnologias e as soluções que as legal techs, né, são as empresas, as startups dedicadas ao mercado jurídico, que elas estão oferecendo. Esse embora eu tenha falado que a transformação digital não é especificamente sobre tecnologia, elas são importantes, tem uma série de coisas que estão em volta delas, mas no fim do dia você vai precisar decidir sobre tecnologias. Então, a partir de todos esses focos que eu falei aqui, né, de soluções,
existem softwares e programas que fazem tudo isso que eu acabei de falar. Então você tem que começar a entender quais são as suas demandas dentro do escritório e como você vai buscar soluções para essas demandas no mercado. Então você vai ter que entender também como você vai automatizar as suas tarefas. Eu falei aqui sobre automatizar as tarefas operacionais repetitivas. Então, quais tarefas você pode automatizar, né? Você tem uma demanda muito grande por petições iniciais ou tem uma demanda muito grande por contratos, isso são tarefas que podem ser otimizadas com muita facilidade. Então, é importante mapear, né? Aqui eu falo que sempre entra o mapeamento de processos, que é você entender como é a sua rotina, né, da sua operação jurídica, para você entender quais soluções você tem que aplicar. É importante acompanhar o ecossistema de inovação, né? Eu já falei das Legal Techs. É importante acompanhar o que elas estão fazendo. A maioria delas está em redes sociais, tem blog, tem canal no YouTube. Então fica fácil de acompanhar tudo que elas estão fazendo e até entender melhor o que elas oferecem e como utilizar na prática as ferramentas. E principalmente, a coisa mais importante para aderir à transformação digital é adquirir a mentalidade digital. É entender que o digital veio para ficar, que é uma coisa que não vai voltar, não vamos voltar ao passado, não vamos voltar a fazer petição, imprimir em papel, não vai voltar, ok? O digital vai acelerar cada vez mais e tem que acompanhar, não tem jeito. Quem não estiver acompanhando, daqui 2 ou 3 anos está fora do mercado. Então a mentalidade digital deixa esse ceticismo. Quando é natural do ser humano ser resistente a coisas novas, e isso não tem nada a ver com idade. É natural. Mas quando a gente vê uma coisa nova, e eu tenho visto isso principalmente agora com a inteligência artificial pipocando para todo lado, eu vejo muitos setores que poderiam estar, né, brigando contra e já abraçaram, já estão tocando para frente. Não estou falando da advocacia, não. Estou falando de vários outros setores na área de... enfim, não vou especificar nenhuma, mas tem muitos setores aí que tinham tudo para ser resistente e estão utilizando, estão fomentando, enfim, é mais fácil. É mais fácil abraçar e seguir em frente do que resistir, porque uma hora ou outra você vai ter que ceder. Enfim, 3 observações aqui para a gente fechar esse vídeo. Eu quero dizer que a transformação digital é para todos. Todos os escritórios, todos os advogados, de todos os portes, advogados individuais, escritórios unipessoais, é para todos. Tá? Não vai ficar ninguém de fora. Não é só para as grandes bancas. Todo mundo vai ter que entrar nesse movimento. Como eu falei, o Poder Judiciário já está acelerando isso. Em pouco tempo, o Poder Judiciário vem com iniciativas que vai passar uma régua em quem não estiver aderindo à transformação digital, ok? É para todos. Ah, mas então como que eu vou entrar nisso se eu não tenho verba? Essa é a parte boa também. Uma vez que esse mercado está aquecido, o mercado das legal techs, né, o ecossistema de inovação que eu falei, está aquecido, você tem diversos tipos de empresa fazendo as mesmas soluções. Então, claro que existem as big empresas aí, né, que vendem soluções que são caríssimas, principalmente TOTOS e Reuters, né, que são as 2 principais do setor, mas existem muitas legal techs pequenas que têm serviços e soluções e softwares muito acessíveis, ok? Acessíveis para advogados de todos, escritórios de todos os portes. E, enfim, eu quero que você pense bastante sobre isso. É um assunto que você vai ter que entrar uma hora ou outra e quanto mais cedo você começar a se familiarizar, aqui foi um resumão, né, do que eu fiz, o que é a Advocacia 4.0. Espero que isso tenha te ajudado, espero que isso tenha te incentivado e te motivado a começar, caso você ainda esteja cético, né? Se você já está nesse movimento, eu tenho outros vídeos aqui falando mais profundamente sobre esse assunto, então aproveito para, né, falar novamente para você se inscrever, continua acompanhando os vídeos que estão aparecendo, compartilhe esses vídeos com outros colegas que podem, né, estar no mesmo caminho e até a próxima.